A Renamo, reunida em Conferência Regional Centro-Norte, denunciou esta terça-feira inúmeras irregularidades eleitorais supostamente levadas a cabo pelos órgãos eleitorais e que, de acordo com a Perdiz, adulteraram os resultados parciais nestas regiões do país a favor da Frelimo e do seu candidato. Membros séniores da Renamo, entre eles da Comissão Política do Conselho Nacional, deputados da Assembleia da República das regiões centro e norte do país, que nos últimos dias estiveram reunidos na cidade da Beira, portas fechadas, para avaliar o processo de votação que decorreu no passado dia 15 deste mês, concluíram que as quintas eleições presidenciais e legislativas e segundas provinciais foram as piores da história do país em termos de violência policial, ilícitos eleitorais e adulteração de dados. No distrito do Lago, província de Niassa, não houve votação porque os órgãos eleitorais alegaram falta de combustível para os helicópteros transportar os materiais. Apuramento intermédio distrital da cidade de Pemba, Moentepós e Chiure, efetuado pelo diretor provincial do STAI de Cabo Delgado, no lugar de se efetuar pelas respectivas comissões distritais de eleições. Desaparecimento de 11 editais, atas originais da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, 39 em Quelimane, 7 em Mucuba, província da Zambésia, 10 em Angoja, província de Nampula e 9 na cidade de Lixinga, província de Niassa. Anulação massiva dos boletins de voto pelos presidentes das mesas de voto, inutilização de boletins por meio de impressão digital por parte de escrutinador, como se viu em Maringue, Dondo, província de Sofala, Machazi, Mussurize, Sucedenga, Manica, Macossa, Tambara, na província de Manica. A Renamo alega ainda, na base das suas contas, baseadas em editais recolhidas nas assembleias de voto nas províncias da região centro e norte do país, que ganhou de forma esmagadora. Província de Niassa, 14 mandatos, Renamo 9 mandatos, Frelimo 4 mandatos, MDM 1 mandato. Cabo Delgado, 22 mandatos, 11 para Renamo, 11 para Frelimo, 0 para MDM. Nampula, 47 mandatos, 36 para Renamo, 7 para Frelimo, 4 para MDM. Zambésia, 45 mandatos, 34 para Renamo, 6 para Frelimo, 4 para MDM. Estete, 22 mandatos, 18 para Renamo, 0 para Frelimo, 3 para MDM. Sofala, 21 mandatos, 18 para Renamo, 0 para Frelimo, 3 para MDM. Manica, 16 mandatos, 13 para Renamo, 3 para Frelimo, 0 para MDM. Total, 139 mandatos para Renamo, 34 para Frelimo, 14 para MDM. Quanto à região sul do país, a Renamo alega que ainda está a avaliar as alegadas graves irregularidades, entre elas o fato dos seus vogais na Comissão Provincial de Eleições e delegados de candidatura terem sido impedidos de trabalhar pela polícia. Assim, este partido avança 2 propostas para a província de Gaza. O partido decide que os mandatos daquela província deverão ser divididos em 50% para a Renamo e os restantes para a Frelimo. Em caso de não aceitação desta divisão, a alternativa será a exclusão da província de Gaza no mapa de contagem. Em jeito de conclusão, a Renamo deixou claro que o seu candidato e este partido venceram as eleições de forma clara na zona centro e norte e que não aceitarão um resultado diferente dos apresentados esta tarde na Beira. Estamos de volta à noite informativa. A Comissão Nacional de Eleições validou cerca de 180 mil votos que tinham sido considerados nulos nos apuramentos distritais das eleições de 15 de outubro. Da validação daquele volume de votos, a distribuição de mandatos para a Assembleia da República voltará a ser alterada. A Comissão Nacional de Eleições diz ter recebido cerca de 700 mil votos considerados nulos, parte dos quais foram reclamados principalmente pelos partidos da oposição.
Terminado o processo de requalificação, os resultados são surpreendentes. O número de votos recebido aqui foi de pouco mais de 700 mil votos. E foram validados 178.978 votos. Esses que foram validados. Digo, 179.978. Esses que foram validados, o resto foi definitivamente dado como nulo, porque nesses votos não havia uma intenção clara dos eleitores sobre qual das formações políticas ou qual dos candidatos eles queriam escolher. Portanto, foram dados como definitivamente nulos. Das províncias da Zambésia e Nampula, que são os maiores círculos eleitorais, chegou o maior número de votos por requalificar. Os votos validados serão redistribuídos pelos partidos concorrentes, o que vai fazer com que alguns partidos ganhem mais mandatos na Assembleia da República, enquanto outros vão perder. Podem, com maior ou menor impacto, influenciar no processo, visto que depende de onde está cada um. Há quem terminou o processo com um resto maior. Portanto, se tinha um resto maior, quer dizer que se amealha mais votos, significa que elege mais um deputado ou mais um membro da Assembleia Municipal. Portanto, vai ter impacto principalmente nas Assembleias Provinciais e na Assembleia da República. Nesta quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições vai reunir em Assembleia Nacional para o apuramento dos resultados finais das eleições de 15 de outubro, cujos resultados serão divulgados já na quinta-feira. O economista António Francisco defende que a pobreza tende a aumentar em Moçambique porque o crescimento econômico está concentrado em setores que não envolvem a população, entre os quais os megaprojetos. Além disso, há uma tendência de reduzir as taxas de mortalidade, mas a natalidade aumenta a taxas muito elevadas. António Francisco, que além de economista é demógrafo e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, falava em entrevista à STV Notícias sobre os desafios do crescimento populacional na economia moçambicana. No caso de Moçambique, algumas pessoas podem dizer que Moçambique está a crescer a 7 ou 8%. 7 ou 8% significa que a economia moçambicana duplica de 10 em 10 anos. Mas o que acontece, e aqui é que é preciso perceber a razão da pobreza, é que grande parte desse 7 ou 8% do crescimento concentra-se em setores que não envolvem muito a população. Ou são infraestruturas, ou são megaprojetos, ou são serviços, ou são, portanto, setores que, ainda que contribuam para aquilo que é a contabilidade da economia, eles não são as populações em geral que estão a contribuir uniformemente ou proporcionalmente para os 7 ou 8%. O que nós mais ou menos podemos estimar é que os 7 ou 8% resultam talvez de menos de 20% da população que está que existe em Moçambique. Então, o que nós temos, e é este um dos aspectos que também nós consideramos em outros estudos, é que, se a senhora Moçambique tem um crescimento notável e bom, muito concentrado, exato, e depois tem uma estagnação muito generalizada na maioria da população. Então, se a população vive na subsistência, não está a aumentar o seu padrão de vida, a sua renda, a sua capacidade de melhorar a vida da família, dos filhos que nascem, não está a desenvolver-se a esse nível, nós temos, por causa do próprio crescimento populacional, que são 2,5, 2,6, nós temos um crescimento natural dos pobres. Nós, politicamente, dizemos que o bem maior que nós temos é a população, mas na realidade estamos a criar uma população de fraca qualidade, que não consegue ter educação, que não consegue ter boa saúde, que não consegue melhorar significativamente as suas condições. Então, esse é um grande perigo. O economista desafia o próximo presidente a reorganizar a administração pública como parte da solução da pressão populacional. Portanto, as próprias estimativas da população ficam reféns
da falta de uma organização que devia existir ao nível das administrações e que tinha começado logo no princípio do século XX, que depois foi destruída e que hoje ninguém se preocupa. O próximo Presidente da República tem que ter, se quiser, mostrar que tem alguma sensibilidade demográfica, e eu desafio, seja ele quem for, ele tem que ter sensibilidade para isto. Tem que garantir que na administração pública ela se vai tomar conta, saber quantas crianças nascem, saber quantas pessoas morrem, saber registar, criar esse registro, criar os chamados registros vitais. Isso é fundamental para a organização da população e para a organização dos serviços e a organização de tudo. Nós hoje não fazemos isso. A taxa de crescimento populacional em Moçambique está em torno de 2,5%, correspondente a cerca de 650 mil pessoas por ano.